Chega outubro e é época de programar. Crianças e adolescentes fazem planos para as férias de fim de ano. Viagem para uma cidade diferente, a casa dos avós ou simplesmente o prazer de não ter compromisso com o horário. Mas para os pais pode ser um tempo de tortura. Para quem tem filhos pequenos, é hora de escolher a primeira escola. Para tantos outros, é preciso procurar um novo colégio, um cursinho, por exemplo. Mensalidades, projetos pedagógicos, oferta de aulas extracurriculares, cada uma tem atrativos diferentes que acabam confundindo a cabeça dos pais. Para ajudar nesta decisão, que é uma das mais complexas, nós convidamos a pedagoga Ana Paula Zanella. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Qual é o primeiro item, né? Por onde começar essa escolha, né? Porque ainda dá tempo, né? Tem matrículas abertas, já deve ter começado a pensar nisso antes. Como é que deve ser esse passo a passo? Como funciona? Normalmente a família tem que ver o perfil que ela está procurando de colégio. Se é uma família mais tradicional, não adianta procurar um colégio mais alternativo, porque não vai casar com o projeto que a escola oferece. A mesma maneira, a questão inversa. Se a família prefere alguma situação mais alternativa, com ensino com mais liberdades, um colégio tradicional ele não vai casar com o que essa família está procurando. A faixa etária é muito importante também. A criança pequena, ela tem algumas necessidades, como espaço, brincadeiras. O adolescente, ele já procura um outro tipo de entretenimento no colégio. Ele precisa do estudo, ele precisa do conteúdo, mas a turma nesse momento para o adolescente é muito importante. As companhias, elas vão fazer diferença na educação dessa criança. No caso dos pais que têm filhos pequenos, então como avaliar o espaço de uma escola para saber se é um espaço adequado para a criança que precisa dessa liberdade para brincar e tudo mais? O perfil que nós temos hoje em dia da família recém-casada com filhos pequenos, normalmente eles moram em apartamento. Então, o espaço de parque, quanto tempo nesse parque a criança fica, quantas crianças dividem esse espaço no parque. Um parque que atenda crianças de 2 a 6 anos ao mesmo tempo é uma situação complicada, porque a diferença de tamanho ela chega a ser perigosa, porque uma batida, um empurrão de uma criança pequena, de 2 anos, com uma criança de 6 anos, apesar de serem crianças, os dois atendidos pela educação infantil, é uma situação complicada até de um acidente. Então, situações de como é dividida essa estrutura do colégio, que outras atividades oferecem, além de parque, além do conteúdo normal curricular de sala, se tem inglês, se tem espanhol, se tem aula de música, o que mais vem de bônus? Isso é importante, Ana Paula? É importante porque todo estímulo que a gente dá para a criança, ele não é perdido. Ele está ajudando a formar uma personalidade desse adulto lá no futuro. Então, todos os estímulos são muito bem-vindos. O que tem que olhar é a qualidade de como esse estímulo é dado. Oferecer música, mas essa música ela vem esporádica, cada uma vez ao mês, até que ponto isso realmente é um diferencial? Então, o pai tem que prestar muita atenção de que maneira é oferecido todo esse plus, todo esse bônus que a escola oferta nessa época de matrícula. A gente já está falando um pouquinho sobre grade curricular. Os pais que às vezes não têm muita proximidade com a estrutura organizacional de educação têm dificuldade. O que você sugere? Como avaliar uma proposta pedagógica de qualidade? Hoje em dia se pressupõe que todas as escolas particulares que estão no mercado, elas têm uma qualidade, porque a própria clientela, ela já fez essa peneira. Então, é muito difícil uma escola ruim que ainda esteja no mercado. Os pais, eles não deixam que isso aconteça já há muito tempo. Mas naquela questão de perfil que você falou, alguns pais são mais tradicionais. Como avaliar se aquela escola tem, então, o perfil tradicional? O ideal é, quando for conhecer uma escola, fazer com tempo. Muitos pais, normalmente a ideia chega, olha preço, compara preço, faz uma pesquisa por telefone. É uma decisão muito importante para isso ser feito de maneira tão imediatista e com tão poucas informações. Então, o ideal é ligar para essa escola antes, agendar com a coordenação pedagógica, não só conhecer o físico e o preço, mas o que vai ser feito de concreto com esse aluno. E aquela conversa com os outros pais sempre é muito bem-vinda. Com certeza. Isso é muito comum. Muitas escolas fazem propagandas e tudo mais nessa época do ano, mas se eu tenho um amigo que ele tem um filho de 3 anos e o meu filho está com 2 anos e meio, o meu primeiro caminho é conversar com esse amigo, ver o que ele acha do colégio do filho, como é que está funcionando. Essa é a tendência natural de acontecer. Uma questão que preocupa todos nós é a segurança.
Como está hoje essa situação nas escolas e, mais uma vez, o que você sugere aos pais que se preocupam com isso, né? São duas situações que eu acho que tem que ser observado, a parte da segurança e da mobilidade. Porque hoje em dia, com o nosso trânsito caótico, que a gente está diariamente passando aqui em Florianópolis, acaba que o aluno tem que tomar algumas medidas, principalmente o adolescente, né? O pequeno, ele está sempre em contato, está sendo levado pelo pai, pela mãe ou por uma van escolar, mas o adolescente, como é que vai ser feita essa mobilidade? E isso está dentro do quesito de segurança, porque se ele vai a pé, que cuidados tem que ser feitos? Essa escola, ela tem que ser perto de casa, tem que ser longe? Pois se ele vai de ônibus, perto de casa ou perto do trabalho dos pais? E não, isso não só também para as crianças, né? Para todas as idades. Todos. E não só em Florianópolis. Hoje em dia a violência, infelizmente, ela está muito generalizada, né? Então é um cuidado que tem que ter, e aí independe, longe ou perto de casa, depende da organização dessa família. Como com o trânsito caótico, com a falta de tempo, com a escola, a gente vai conseguir programar para que isso seja feito da melhor maneira possível, que o aluno não chegue atrasado, que o pai não se estresse, que a gente não tenha uma questão de logística bem grande, né? Muito planejamento é importante, né? Obrigada, Com certeza. Ana Paula. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia.